Oi pessoal, nesse tutorial a gente vai falar sobre modificações e retoques. Para esse assunto, eu trouxe aqui um cartaz daqueles filmes antigos, porque apesar de não ser uma imagem de arquitetura, ele é muito mais útil para o aprendizado dessas ferramentas. Primeiramente, eu vou tentar transformar esse fundo aqui amarelado, eu vou tentar apagar e deixar um fundo branco. Se eu tentasse selecionar todos os pixels amarelados, ainda que eu usasse a ferramenta de varinha mágica, eu poderia tentar apagar os pixels, mas olha o que aconteceria. Eu teria uma certa dificuldade, porque as formas ele estaria selecionando os pixels por fora. Então, o que eu vou fazer aqui, eu tenho uma ferramenta de seleção que é bastante útil nessa situação e útil também quando eu quero selecionar objetos com muitas tonalidades parecidas, como por exemplo uma folhagem de uma árvore. Aqui no item selecionar, eu tenho a opção intervalo de cores. Essa opção selecionar intervalo de cores vai possibilitar o seguinte, olha, eu vou ter aqui os conta-gotas, eu vou deixar no mais, porque eu vou adicionando tons aqui dos conta-gotas. E o que está sendo mostrado em branco aqui nessa miniatura, ele está mostrando os pixels que estão sendo selecionados. Ele selecionou aqui todos os pixels próximos a essa tonalidade aqui de bege. Eu tenho também, assim como na varinha mágica, a opção de tolerância, que eu posso variar esse item de tolerância. E quando eu der o deletar, apertar o botão delete, ele vai mostrar aqui que tipo de conteúdo que eu quero utilizar. Eu vou por branco, o tipo de conteúdo branco. O tipo de conteúdo branco vai pegar e preencher de branco, apagar os pixels e preencher de branco todos os pixels que estavam selecionados. Com isso, eu tenho agora um fundo branco, eu tenho pixels brancos, eu posso ajustar essa imagem, brilho e contraste, aumentar um pouquinho o contraste para eu ter uma imagem com contraste um pouquinho maior e eu vou começar a trabalhar. A primeira ferramenta que eu vou utilizar aqui é uma ferramenta de seleção de laço poligonal. Eu vou selecionar esse rosto aqui do Chaplin e vou fazer com que os pixels dessa seleção saiam daqui. Eu tenho apenas a camada plano de fundo. Se eu der 2 cliques, eu transformo essa camada, vou chamar de fundo, e aí ela fica como uma camada flutuante. Isso faz com que quando eu pegar a minha seleção e der o editar, recortar, ele vai deixar esse quadriculado. É uma convenção do Photoshop que esse quadriculado, se eu mandar imprimir essa imagem, não vai sair esse quadriculado. Esse quadriculado é a representação do transparente. Então, para ele diferenciar o que é branco, o que é pixel pintado de branco, que no caso são os demais pixels, e aonde não tem pixel, que no caso é aqui, ele deixa esse quadriculado para a gente entender que é um pixel transparente. Então, agora que eu recortei, eu vou colar, mas eu vou dar um colar especial, colar no local. Quando eu faço isso, ele cola no mesmo local, porém ele cola numa outra camada. Vejam aqui na janela de camadas o que aconteceu. Ele acrescentou uma camada com o nome camada 1, vou renomear para rosto, então eu tenho agora 2 camadas. Esse olho, ele permite ligar ou desligar uma camada, e eu posso fazer isso, ó. Se eu desligar a camada rosto, ele vai esconder o rosto. Se eu desligar o fundo, ele vai desligar o fundo e mostrar todos os pixels transparentes da imagem. A partir daí, se eu selecionar aqui a camada rosto, eu posso então aprender agora alguns comandos de modificação dessa camada. No item editar, eu tenho a transformação. Eu vou pegar o editar, transformação, redimensionar. O redimensionar, se eu simplesmente vier com o mouse e clicar aqui, ó, eu vou redimensionar esse rosto. Se eu vier com o mouse aqui no rosto, eu posso reposicionar esse rosto. E assim que eu der o Enter, ele vai fixar as modificações daqueles pixels. Outro comando que eu posso fazer no item transformação, lá no editar transformação, é o girar. O girar, eu pego por um desses pontos de quina e aí eu posso então, do mesmo modo, reposicionar, girar e fazer o que eu quero, a alteração que eu quero na minha imagem. Quando eu termino, eu dou Enter e aí a imagem fica do jeito que eu
definir. Então aqui no meu fundo eu vou escolher uma cor branca aqui, ó, lembra que aqueles quadradinhos minúsculos branco e preto resgatam o branco e preto para cá. Essa setinha do lado esquerdo aqui, essa setinha do lado das cores, inverte a cor de frente e a cor de fundo. E com o branco, estando com o branco selecionado, a lata de tinta, eu posso pintar esse fundo. Vejam que eu estou ativa na camada de fundo para pintar como branco aqueles pixels que estavam transparentes. A partir daí, eu tenho então algumas outras transformações que eu posso fazer na minha imagem. Um outro item que a gente vai aprender é quando a gente quer apagar alguma coisa da imagem. Quando a gente seleciona aqui, ó, a gente pode, por exemplo, querer apagar esse bolso. Porém, se eu apago, ele deixa os pixels transparentes. Então, ao invés de apagar com a opção Delete, eu tenho um comando aqui, que é no editar, preencher, e ele vai fazer o quê? Ele pode preencher esses pixels que estão selecionados com branco, que não é o que eu quero, com outras cores, e tem essa opção sensível a conteúdo. O sensível a conteúdo é muito interessante porque ele reconhece o padrão do desenho em volta e preenche aqueles pixels com um padrão similar. Então veja que, por exemplo, aqui principalmente, olha, se eu quiser fazer uma seleção em torno desses pixels que parece que estão meio borrados, fechar uma área aqui e pedir para preencher com a opção sensível a conteúdo, olha o que ele vai fazer. Ele vai reconhecer que aqui era para ter também linhas. O atalho é o Shift F5 e aí ele entra nessa opção preencher. Esse recurso é bem interessante, por exemplo, quando eu estou em imagens de arquitetura, eu posso querer tirar uma janela da fachada e daí eu circundo bem a janela, posso dar o sensível ao conteúdo e aí ele excluir aquela janela daquela fachada. Na verdade, não é que ele exclui, mas ele preenche com aquilo que ele reconhece como imagem em volta. E mais outra funcionalidade que a gente pode aprender aqui com essa imagem é a funcionalidade de carimbo. A ferramenta de carimbo, se vocês entrarem, tem duas ferramentas, tem carimbo e carimbo de padrão. Eu vou utilizar essa primeira ferramenta de carimbo. Ela funciona com um pincel, que eu escolho que pincel que eu quero aqui. Eu sugiro que vocês escolham um carimbo com uma ponta mais seca e que o tamanho não seja muito exagerado. Eu pus aqui um tamanho de 55. Vamos pegar essa palavra aqui, ó, patézinho. Eu vou reescrever uma palavra aqui ao lado, eu vou escrever pato. Então, o que eu vou fazer? Com a tecla Alt apertada, pressionada, eu vou com o mouse e vou pegar aqui um ponto de origem e vou dar um clique no mouse. A partir daí, eu solto a tecla Alt e ele capturou, olha, ele pegou. Eu vou até, para não estragar, eu vou criar uma nova camada e vou escrever o texto, vou chamar de pato essa nova camada e vou escrever o texto, ou seja, eu vou carimbar aqui nessa outra camada. Então, o que vai acontecer? Conforme eu percorrer e começar, eu tô com o botão do mouse pressionado e eu tô arrastando esse mouse. E vejam lá em cima na letra P que o sinal de mais lá, ó, o cursor, o marcador tá passando em volta do P. Ele tá copiando aqueles pixels para cá. Então, por exemplo, se eu quiser copiar o P, o A, o T, eu venho até aqui. Esses daqui eu já não quero, então eu vou pegar a borracha, eu tenho aqui uma ferramenta de borracha e eu posso apagar esses pixels. Agora eu vou começar a copiar a letra O. A letra O, ela está na camada fundo, então eu tenho que voltar para a camada fundo, aqui na lista de camadas, para conseguir capturar os pixels da letra O. Aperto, fico segurando o Alt, dou um clique só com o mouse, solto o Alt e a partir de agora ele vai começar a copiar. Só que para copiar, eu vou na camada pato, para que o meu texto, as 4 letras fiquem nessa camada pato. E a partir de agora, então, eu estou copiando os pixels daquela letra O. Assim, eu consigo compor e copiar um pedaço da imagem em outro lugar. Aqui eu fiz com letras, mas isso poderia ter sido feito também, por exemplo, aqui com as linhas.
Caso eu quisesse transformar essa linha de baixo aqui numa linha mais fina, eu poderia o quê? Com o mouse, pressionando o Alt, eu vou dar um clique. Solto o Alt e agora eu escolho aonde que eu quero colar essa informação. Então, eu quero colar aqui, ó. A partir daí, eu colei a informação e ele está copiando aqueles pixels que existiam ali para baixo. Quando que eu uso isso? Quando tiver uma fachada de tijolos, por exemplo, que eu tenho fio elétrico passando, eu posso utilizar esse recurso para corrigir, fazer pequenos retoques nas imagens. Por fim, eu vou mostrar uma última ferramenta, que é a ferramenta de distorção. Para isso, eu vou desligar a camada pato e a camada do rosto. E eu vou selecionar aqui, estando na camada fundo, uma coisa muito importante do Photoshop é sempre estar atento em qual camada você está trabalhando, qual a camada que está selecionada. Então, eu vou dar um efeito de editar, transformação, e a transformação que eu vou usar é o distorcer. O distorcer, ele possibilita que eu altere os 4 pontos, esses 4 pontos da imagem, e aí eu posso fazer uma distorção, que eu posso simular como se esses 4 pontos tivessem em perspectiva, como se fosse um cartaz em perspectiva, por exemplo. Então, a partir de uma imagem plana, eu posso colocar essa imagem em perspectiva e quando eu der Enter, ele fixa a perspectiva, ele fixa aquela distorção. Eu vou aproveitar, pegar a lata com a tinta branca para pintar o que faltou. E aí eu posso finalizar o meu trabalho. Se eu quiser ainda recuperar essa camada do rosto, eu posso ligá-la. Eventualmente eu posso querer transformar e deixar isso um pouco menor. E escolhido a versão final, eu vou salvar como arquivo PSD, no caso de eu querer preservar as camadas. E eu vou salvar como uma imagem do tipo GIF ou PNG ou JPG, para que eu tenha essa imagem chapada aqui final. Tá bom, pessoal? Esses comandos, apesar de eu não ter feito sobre imagens de arquitetura, eles são muito, muito importantes para o trabalho de arquitetura. E no exercício seguinte, que a gente vai fazer um exercício completo, eles vão aparecer. Falou? Um abração!